Bom, agora que a gente já viu vários exemplos do uso da PO, vamos então entender um pouco mais sobre o que é pesquisa operacional. A PO ela vai se basear então em modelos, como vocês viram, a gente entende bem o problema, faz um modelo matemático para esse problema, não necessariamente um modelo matemático, pode ser um modelo lógico, pode ser um modelo de simulação. O enfoque aqui nesse curso, como eu falei para vocês, vai ser em otimização, então a maior parte do tempo eu vou estar falando em modelo matemático. Esses modelos vão ajudar a gente aí em diversos fatores, tá? O primeiro deles é determinar quais são os dados de entrada, como eu falei para vocês. Na hora que você começa a fazer a modelagem, você fala, nossa, é verdade, eu preciso coletar aquele custo que eu nem imaginava. Outra coisa importante é você explicitar bem os seus objetivos. Você quer minimizar custo? Você quer utilizar ao máximo um caminhão de entrega? Qual que é o seu objetivo? O modelo ajuda também a você comunicar suas ideias com outras pessoas que estão trabalhando com PO também, ou até mesmo alguma pessoa que não esteja trabalhando especificamente com a PO, mas entenda da situação. Na hora que você explica para ela, olha, essa restrição faz tal coisa, essa pessoa fala, ah, tá bom. E por final isso ajuda aí a quantificar decisões. Você fala, olha, essa decisão está sendo tomada porque ela minimiza um determinado objetivo e para fazer isso, essas são as quantidades que você tem que produzir. Tá? Bom, essas são algumas vantagens aí da modelagem. Mas, obviamente, o modelo é simplesmente uma representação da realidade. Em vez de trabalhar com o problema em si, com a situação real, você vai representá-la em um outro ambiente, em uma outra linguagem, porque nessa outra linguagem você consegue obter soluções. E a linguagem principal aqui é a linguagem matemática. Você vai expressar cada um dos seus requisitos reais em uma equação matemática. Por mais simples que um modelo seja, ele tem que absorver as principais características aí do problema que você está considerando. Um exemplo de modelo seria uma maquete. Um arquiteto, quando ele faz uma maquete, ele não está preocupado se alguém vai andar em cima da maquete dele. Ele está preocupado em absorver ali todos os requisitos estéticos daquela obra. E a mesma ideia num modelo. Agora, um modelo matemático, obviamente, você não vai considerar cada um dos mínimos detalhes. Mas certamente você vai colocar nesse modelo os detalhes principais, os detalhes mais relevantes para te ajudar na tomada de decisão. E como eu comentei com vocês, um modelo matemático ele é bastante importante, ele é bastante interessante, porque você pode usar todo o ferramental matemático para achar uma solução para esse problema. E além disso, você vai usar também métodos numéricos, métodos computacionais. E a matemática é uma linguagem bastante natural para a gente, principalmente se você está no curso de engenharia. Desde os primeiros anos de escola, a gente está lidando ali com matemática. A gente aprende a modelar o mundo matematicamente desde bem novo, que é a história do Joãozinho. Falando então do problema do Joãozinho, vamos pegar um exemplo bem simples aí para vocês retomarem a parte de modelagem matemática e na verdade a gente vai ver que a modelagem e otimização é bem parecida com esse tipo de problema. Vamos começar com um probleminha bem simples então. Imagina que você tem um amigo que trabalha aí no estacionamento e ele teve uma emergência, teve que sair aí e falou para você, olha, por favor, fica aí para mim nesse estacionamento aí, tá? E só vai anotando aí quantos carros entram, quantos carros saem, e no final do dia aí, a gente sabe qual foi aí o caixa do estacionamento. Você fala, ah, tá bom, pode ir, ir lá, eu te ajudo aqui. Mas você ficou lá no Facebook, no WhatsApp, ficou lá conversando e não se atentou para ver quantos carros e quantas motos entraram nesse estacionamento. Mas imagina que você tem então a seguinte informação. Você sabe o número de rodas e o número de retrovisores que a gente tem nesse estacionamento. Você fala, bom, é só fazer uma continha. Eu não sei o número de carros, não sei o número de motos, mas eu sei quantos retrovisores, quantas rodas tem cada um deles, e eu calculo isso. Eu sei que é um exemplinho bem simples, mas é só para a gente retomar essa parte de modelagem matemática e aí ir para a parte de modelagem e otimização mesmo. A pergunta então é, como determinar o número de carros e motos a partir desse número de retrovisores e número de rodas que a gente conhece? Assumindo, obviamente, que não tem nenhum carro lá faltando um retrovisor, tal, nenhuma moto sem retrovisor, tá tudo bonitinho. Tem como assim de cabeça a gente já encontrar a solução para esse problema? Só de bater o olho aqui, você já consegue resolver esse problema? Talvez de cabeça fique um pouco difícil. A primeira coisa a fazer é determinar quais são as variáveis desse problema, quais são as incógnitas desse problema, ou seja, o que a gente quer decidir, o que a gente quer determinar. Uma primeira variável aí seria a quantidade de carros, então a gente vai chamar de X, como a gente fazia lá nos tempos de escola. Y vai ser a quantidade de motos, só para ter uma variável com um nome diferente aí. E a gente vai fazer o que com essas variáveis?
gente vai colocar os requisitos práticos. A gente vai colocar a parte do mundo real aí, expressar esse mundo real de forma matemática, envolvendo essas variáveis. Uma primeira restrição que a gente sabe, que a gente conhece aí desse problema, é em relação às rodas. Eu sei que cada carro tem 4 rodas, cada moto tem 2 rodas. E eu sei o número de rodas que eu tenho. Basta que a gente escreva uma equação, que a gente escreva uma restrição para isso. X é o meu número de carros, e cada carro tem 4 rodas. Então, se eu tiver um carro, eu vou ter 4 vezes uma roda. Se eu tiver 2 carros, 4 vezes 2 rodas. Y é o meu número de motos e eu sei que cada moto tem 2 rodas. Por fim, eu sei que eu tenho que ter um total de 450 rodas. Essa equação é o que está dizendo, olha, você pode saber só o número de rodas, mas eu sei quanto uma moto tem de rodas, quanto um carro tem de rodas. Eu consigo determinar quantos carros e motos eu tenho por meio dessa equação. Uma equação apenas não é suficiente para resolver esse problema, mas a gente pode usar a informação que a gente tem sobre os retrovisores. Eu sei quantos retrovisores eu tenho no estacionamento, sei quantos retrovisores tem um carro e uma moto. Essa equação agora me ajuda com a parte dos retrovisores. Eu tenho 2 equações, 2 incógnitas, basta agora eu considerar isso como um sistema linear e resolver esse sistema linear, ou seja, determinar qual é o x, qual é o y, que satisfaça esse modelo matemático. Que a partir desse modelo matemático eu determino o que eu preciso. Fazendo uma simples subtração aí, né, de equações e depois substituindo o valor de uma variável em outra equação, a gente consegue determinar que o número de carros e motos é 125. Essa foi a solução que eu encontrei para o meu modelo matemático, a solução que eu encontrei para o meu problema. Então eu tinha um problema real, modelei ele matematicamente, usei o ferramental matemático para resolver e determinei que eu tenho 100 carros e 25 motos. É isso. Apesar de um exemplo bastante simples, a gente vai ver que os modelos de otimização não fogem muito dessa mesma lógica que a gente usou. Tinha dados de entrada, a gente analisou essas informações sobre o problema, os requisitos do problema, fizemos um modelo matemático e determinamos uma solução aí. A pergunta agora é, e se no modelo anterior, se nesse modelo matemático, a gente tivesse desigualdades, a gente tivesse inequações ao invés de equações? Por exemplo, a gente teria 4x mais 2y maior ou igual que 450. Na segunda restrição, a mesma coisa, maior ou igual que 250. Nesse caso, em vez de ter uma solução única, a gente teria infinitas soluções. E a gente teria que escolher uma delas. Por exemplo, você poderia falar, escolhe aquela em que o número de carros é o menor possível. Mas você teria um conjunto muito grande de soluções, porque qualquer solução que 4 vezes x mais 2y fosse maior ou igual que 450, isso daí seria satisfeito. Não precisaria ser 100 e 25. Você pode colocar 150 e 50. Se você substituir, você vai ver que continua sendo maior ou igual que o lado direito lá das nossas restrições. E é exatamente aí que surge a otimização. Dentro de um número muito grande de soluções que a gente teria, eu quero a melhor delas. Aqui nesse exemplo do estacionamento não fica muito simples, mas a gente vai ver isso nos próximos exemplos. Então essa é a principal diferença de um modelo de otimização. Eu tenho diferentes alternativas, eu tenho diferentes soluções, possivelmente infinitas formas de determinar valores para as minhas variáveis. Mas eu quero a melhor delas de acordo com algum objetivo, de acordo com algum critério de seleção. Bom, pessoal, agora que a gente já relembrou um exemplo de modelagem matemática lá com o problema do estacionamento, vamos ver agora como é que é uma modelagem matemática em otimização. A gente vai ver aqui um problema bem simples também, próximo àquele problema do estacionamento que a gente tinha visto, mas a ideia é, de novo, introduzir os conceitos aí de otimização. Nesse exemplo aqui, a gente tem um agricultor e ele quer plantar 2 culturas na fazenda dele. Ele quer determinar quanto plantar de cada cultura de acordo com algumas restrições que ele tem, de acordo com alguns requisitos que ele tem. Então vamos ler o problema. Um agricultor acabou de comprar uma fazenda para plantio de trigo e arroz. A área total disponível para o plantio é de 7 hectares. O agricultor deseja plantar no mínimo 1 hectare de trigo e 2 hectares de arroz. Estima-se que o lucro do trigo seja de R$5.000 e o do arroz R$3.000 por hectare plantado. O agricultor deseja determinar quanto plantar de cada cultura de modo a maximizar o seu lucro. Para a gente usar a modelagem matemática aqui, a primeira pergunta que a gente faz é o que a gente quer determinar? Ou seja, quais são as nossas variáveis de decisão desse problema? Pelo enunciado, a gente já consegue ver que o agricultor ele quer determinar quanto plantar de arroz e quanto plantar de trigo. Então essas daqui vão ser as nossas variáveis de decisão. X1 é a quantidade a ser plantada de trigo
x2, quantidade a ser plantada de arroz. A próxima pergunta que vem é: quais são as nossas restrições? Ou seja, o que limita essas quantidades a serem plantadas? A gente viu aí que ele colocou alguns requisitos no enunciado. O primeiro deles é sobre a área total, ou seja, o quanto eu planto de arroz e o quanto eu planto de trigo não pode ultrapassar os 7 hectares da fazenda. Para isso, a gente pode fazer uma restrição que a quantidade total a ser plantada de trigo e a quantidade total a ser plantada de arroz tem que ser menor ou igual a 7. Isso pode ser feito por x1 mais x2 menor ou igual a 7. A gente tem também uma área mínima de plantio para o trigo. Então, tudo que eu planto de trigo tem que ser maior ou igual a 1 hectare. Por isso, essa é outra restrição. Para o arroz, a gente tem uma restrição similar. Então, tudo que eu planto de arroz tem que ser maior ou igual a 2, porque eu tenho que ter pelo menos 2 hectares de arroz. Por fim, embora nesse problema não seja estritamente necessário, é bom a gente sempre colocar as restrições de não negatividade, que são bastante comuns em programação linear. Com isso, x1 e x2 têm que ser maiores ou iguais a zero. A gente precisa determinar a nossa função objetivo, ou seja, o que a gente quer otimizar, qual é o nosso critério de decisão, como é que a gente vai comparar diferentes soluções para esse problema. O agricultor ele quer maximizar o lucro dele. Como que a gente determina o lucro? O lucro estava lá no enunciado para cada hectare de cada cultura. Basta a gente multiplicar esse lucro pelas quantidades a serem plantadas. Eu ainda não sei as quantidades são as variáveis de decisão, é isso que eu quero determinar. Eu sei que a gente quer maximizar esse lucro, e o lucro do trigo é 5.000, o lucro do arroz é 3.000. Vejam que então ficou 5x1 mais 3x2. Eu não coloquei o 000 por quê? Eu já vou assumir que esse lucro está em unidades de 1.000, então não preciso colocar. Se você quiser colocar o 1.000 aí para ficar mais explícito, pode colocar. Com isso a gente chega no nosso modelinho de otimização. É o primeiro modelo de otimização que a gente fez aqui. Eu quero maximizar o lucro que o agricultor vai ter com o plantio de cada cultura, portanto, 5x1 mais 3x2, sujeito a cada um dos requisitos, a cada uma das restrições. Eu posso simplificar um pouco esse modelo, em vez de escrever maximizar, a gente pode simplesmente colocar max. Se fosse minimizar, eu poderia colocar min. E, em vez de colocar sujeito a esse conjunto de restrições, eu posso colocar S.A e o conjunto de restrições, como vocês estão vendo aqui no slide. Falando um pouco agora sobre o processo de modelagem, vocês perceberam que a gente começa sempre entendendo bem o problema, coletando dados desse sistema ou desse problema real. O próximo passo é fazer uma formulação, ou a parte de modelagem, e aí a gente consegue um modelo matemático. É com esse modelo que a gente vai trabalhar. A gente saiu do mundo real, modelou o mundo real matematicamente, e agora a gente vai poder usar os conceitos da matemática e da computação para resolver esse problema. O próximo passo, então, é a parte de resolução ou de análise desse modelo, e com isso a gente consegue tirar conclusões a respeito desse modelo, conclusões a respeito dessa solução. Uma vez que a gente transformou essas conclusões, essas soluções do modelo, em conclusões para a situação real, a gente analisa. É isso mesmo que eu buscava? Está contemplando todos os requisitos importantes do meu problema? Se sim, acabou por aí. Mas em geral não. Em geral você vai olhar e vai falar, nossa, de fato faltou contemplar alguma situação, faltou levar em conta algum requisito. Daí você pode voltar, refinar esse modelo e começar esse ciclo novamente. Então, a parte de modelagem e resolução, ela pode envolver várias fases aí, várias etapas que vão sendo repetidas. Em um momento você vai chegar num ponto em que você está satisfeito com a solução. Vamos ver agora um pouco mais de teoria sobre a parte de otimização, tá? A gente vai ver algumas definições, algumas nomenclaturas. É uma parte um pouco mais maçante que a anterior, mas é uma parte muito importante. É aqui que a gente vai definir os termos usados em otimização, o que significa cada coisa e familiarizar vocês com a nomenclatura. Todo modelo de otimização pode ser definido como colocado aí no slide. Eu quero sempre minimizar ou maximizar uma função em x, que é a nossa variável, e essa minimização está sujeita a um conjunto de restrições, ou seja, a nossa variável x ela pertence a um conjunto bem definido. Então, x é a nossa variável de decisão. Em geral, essa variável de decisão é um vetor. Eu tenho x1, x2, xn. Posso ter mais do que um tipo de variável de decisão. Posso ter x1, x2, x3, y1, y2, y3, y4. As variáveis que forem necessárias para modelar o meu problema. O x é o meu conjunto factível. É o conjunto em que tem todas as soluções possíveis para esse problema. É também conhecido como meu conjunto de restrições ou conjunto de soluções factíveis. f de x é a nossa função objetivo.
ela que eu vou usar para comparar soluções, ela que vai me determinar o critério de escolha entre diferentes soluções. A gente diz que uma solução x é factível quando ela satisfaz todas as restrições do conjunto factível, ou seja, x pertence ao x. Caso contrário, x é chamado de infactível ou inviável. Uma solução vai ser ótima quando ela é factível, obviamente, e ela é melhor que todas as outras soluções do conjunto x. Se eu chamar aqui a solução ótima de x barra, então f de x barra, ou seja, o valor da solução ótima, tem que ser menor ou igual que o valor de qualquer outra solução. Ou seja, quando eu substituo a solução ótima na função objetivo, o valor que eu vou conseguir é menor ou igual que o valor que eu consigo quando eu substituir qualquer outra solução. Ou seja, ele é o melhor valor possível. Podem ter vários. Quando o conjunto factível é vazio, ou seja, eu coloquei tanta restrição sobre x, chega uma hora que eu não consigo ter mais nenhum ponto factível, a gente diz que esse conjunto é infactível. Veja que existe uma diferença entre solução infactível, é quando uma solução específica é infactível, e conjunto factível, que é quando o conjunto não tem nenhuma solução factível. Agora, se o conjunto factível não é vazio, ou seja, existem soluções factíveis para esse problema, e para qualquer solução que eu te dê, ao substituí-la na função objetivo, a gente consiga uma solução ainda melhor que essa, o problema vai ser ilimitado. Ou seja, se eu pegar uma solução qualquer, chamei aqui de x barra, vai existir sempre uma outra solução, x-til, que dá um valor melhor na função objetiva, ou seja, f de x-til vai ser maior ou igual que f de x barra. Estou considerando aqui problemas de minimização, tá? Essa comparação seria o contrário se fosse um problema de maximização. Nesses dois últimos casos que a gente acabou de ver, região factível vazia ou problema ilimitado, a gente diz que o problema não tem solução ótima. Então, para um problema ter solução ótima, a região factível não pode ser vazia e a gente tem que ter uma solução ou mais soluções que, quando a gente compara com as demais, ela tem de fato o menor valor possível, que é a primeira definição aqui. Vou mostrar agora para vocês alguns exemplos de modelos e representação gráfica desses modelos. O primeiro que a gente vê aí é um modelinho bem simples, tá? Maximizar 2x1 mais x2 e uma única restrição, x1 mais x2 menor ou igual a 1. Vejam que aí aparecem também as condições de não negatividade. Ao lado direito aí do slide, vocês estão vendo a região factível representada para esse problema. Então, é nessa área em cinza que estão todas as soluções factíveis do meu problema. Essa é a região factível. Qualquer x que eu pegar dentro desse triângulo aí, ele é uma solução factível, ele satisfaz o meu conjunto de restrições. Mas eu estou, obviamente, procurando pela que maximiza aquela função objetiva ali, 2x1 mais x2. Nesse problema vai ter uma única, que é esse x estrela, tá? Apontado aí num cantinho aí do triângulo. Esse outro exemplo agora é um problema não linear. Ele aparentemente é bem simples, a gente vê aí, eu quero minimizar x1. A complicação está nas restrições. Vejam que agora isso tem que ser a intersecção desse círculo, então a gente vê ali uma restrição x1² mais x2² menor ou igual a 2, que seria essa figura aí do círculo, e depois a gente vê a figura aí da parábola, x1² menor ou igual que x2. Para ser factível, a solução tem que satisfazer essas duas restrições, ou seja, ela tem que estar na intersecção dessas duas restrições, que é essa área novamente aí, cinza da figura. Tá? Então, dado todos esses pontos possíveis aí dessa região em cinza, eu quero o melhor deles. Vamos agora para a classificação dos modelos de otimização. Por que é importante classificar? Porque quando a gente classifica, a gente entende, e quando a gente entende, a gente sabe como resolver, quais tipos de método usar, quais tipos de software usar. A gente vai ver que os modelos de otimização podem ser classificados em lineares ou não lineares, contínuos ou discretos, determinísticos ou estocásticos. Começando com a classificação modelo linear e modelo não linear, a gente vai ver que o modelo linear é aquele em que a função objetivo é linear e todas as restrições são lineares, ou seja, são funções lineares. As variáveis se relacionam de forma linear. O que isso significa? Você não vai ver nenhuma variável multiplicando outra variável, você não vai ter ali logaritmo de uma variável, log de x, ln de x, seno de x você não vai ter também, nem x², x vezes y, né, assumindo que x e y são variáveis aí. Em um modelo linear, a gente vai ter apenas constantes multiplicando as variáveis, a gente vai ter soma, subtração de variáveis. A gente tem um exemplo aqui ó, de uma função linear, é uma reta. bx mais c, onde b e c são constantes, por exemplo, 3x mais 2.
para cada valor que você aumenta de x, a contribuição para essa função ela é proporcional ao coeficiente que multiplica o x. Nessa outra figura a gente tem um plano que é também linear. E agora a gente tem funções não lineares aqui. A gente vê aí que a gente tem x ao quadrado nessa expressão. Basta isso para o problema ser não linear. Pode ser também em duas dimensões, como a gente está vendo nessa outra figura, e algo um pouco mais não linear, aí, digamos assim, que é o seno de x1 mais x2. Vejam que a função ela é toda cheia de altos e baixos, altos e baixos. Por que é importante entender o que é uma função linear, uma não linear, e classificar dessa forma? Porque existem métodos específicos para problemas lineares e métodos específicos para problemas de programação não linear. Falando agora sobre a classificação entre problema contínuo e problema discreto, um problema ele é contínuo quando a região factível dele é contínua, ou seja, qualquer ponto que você pegar dentro dessa região, todos os vizinhos aí desse ponto, né, que pertencem ao conjunto aí, são também pontos desse conjunto. De uma forma simples, é como se não existissem buracos no conjunto, por isso ele é chamado de contínuo. Se eu pegar um ponto no interior do conjunto, então eu tenho ali todos os pontos em volta dele também pertencendo ao conjunto, obviamente se não for um ponto aí da fronteira desse conjunto. Então a gente tem um exemplo aqui de um conjunto contínuo. Vejam que eu não tenho buracos nesse conjunto. Quando é que um conjunto é discreto? Quando eu começo a ter esses buracos que eu falei para você. Olha agora esses pontinhos verdes. Se eu pegar qualquer um desses pontinhos verdes e traçar aí um círculo em volta deles, por mais pequenininho que seja esse círculo, a gente vai ver que esse é um ponto isolado. Não tem pontos aí em volta dele. Ou seja, os pontos estão espaçados. Tem alguns buracos aí entre os pontos. Então o problema ele é discreto. Então, mais uma vez, existem métodos específicos para problemas discretos e métodos específicos para problemas contínuos. Mais um exemplo de um problema contínuo e mais um exemplo de um modelo discreto. Por fim, agora a classificação determinístico ou estocástico. Um problema ele é determinístico quando a gente assume a certeza sobre os dados. Por exemplo, você fala, olha, eu sei a demanda dos meus clientes aí para os próximos 3 meses. Tenho certeza que vai ser 170, 185, 147 unidades. Bom, pode parecer loucura, mas em algumas situações isso é possível. Mas em geral não. Em geral você não tem tanta certeza assim. Pensa que, por exemplo, se você está resolvendo um problema de roteamento de veículos, que eu comentei com vocês já aqui no curso, o tempo de viagem desses veículos pode variar bastante e isso pode ser relevante para a tomada de decisão. Mas em um problema determinístico, ele vai ser caracterizado por assumir certeza sobre os dados. Seja porque você está usando uma média, uma estimativa, ou porque de fato você tem certeza sobre esses dados, mas você assume que os dados são conhecidos e não vão mudar depois que você resolver o problema. E já no modelo estocástico, você tem incerteza sobre os dados e você quer incorporar essa incerteza no modelo. Você fala, olha, eu não sei qual é a minha demanda, não, mas eu sei que ela segue uma distribuição normal, com média 100 e um desvio padrão de 10. Você não sabe qual vai ser de fato essa demanda até que a situação se concretize. Mas você sabe ali uma média, uma distribuição de probabilidades para isso e você vai incorporar de certa forma isso no modelo. Usando essas classificações, a gente chega então numa nomenclatura bastante usada em otimização. A primeira delas é programação linear. Quando a gente fala em programação linear, a gente está preocupado com modelos que são lineares, contínuos, determinísticos. Quando a gente fala em programação inteira, a gente está preocupado em problemas que são também lineares, mas que são discretos. O domínio desse problema é discreto. E também determinísticos. Em programação estocástica, a gente em geral estuda problemas que são lineares, contínuos, mas podem ter também problemas discretos, problemas não lineares. Mas o ponto principal aqui é que eles são estocásticos, ou seja, a gente não tem certeza sobre os dados de entrada. Tem também a programação não linear, em que os problemas agora são não lineares, ou seja, a função objetivo e as restrições podem ter aí termos não lineares. E existem também várias outras classificações, essas são as mais usadas. Então vocês vão ouvir bastante isso quando estiver trabalhando com otimização. Programação linear, programação inteira, programação estocástica. O termo programação aqui não tem nada a ver com programação de computadores, tá? Esse termo começou a ser usado na PO há muito tempo atrás, lá logo no começo da PO, quando nem existiam ainda computadores aí como a gente conhece, tá? Então esse termo de programação significa planejamento mesmo, né? Tomar decisões de uma forma mais criteriosa, de uma forma mais analítica. Como eu falei para vocês, a importância de estudar essa nomenclatura é que para cada tipo de modelo existe um algoritmo específico, existe uma forma de resolver esse modelo específica. Por exemplo, a gente vai ver aqui problemas de programação linear
e problemas de programação linear são resolvidos pelo método simplex ou pelo método de pontos interiores. Existiram aí outras tentativas de métodos, mas esses aí foram os consagrados como os mais eficientes.